fazer com tantas informações que recebo diariamente? Assumo como uma verdade ou tenho um pensamento analítico sobre aquela informação? Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Se você ainda não é inscrita, se inscreva neste canal, acione o sininho de notificação. E hoje estamos no terceiro dia de reflexão do tema "Que fazer com tantas informações?". Uma pesquisa realizada por uma instituição francesa diz que a era da tecnologia fez com que o QI, ou seja, o coeficiente de inteligência, o medidor de inteligência das pessoas, caiu em relação a uma geração anterior. Quando a tecnologia não era de fácil acesso às pessoas, diz que o QI de uma geração para outra ele aumentava, mas que agora, neste tempo de tecnologia, o QI do filho comparado com o do pai diminuiu. Por quê? Porque hoje, com a tecnologia, há maior facilidade de se descobrir sobre as coisas e como fazer as coisas. Se eu preciso desenvolver uma tarefa na minha casa, rapidamente eu pesquiso na internet e essa informação chega. Então eu não preciso ter um trabalho para a descoberta. Chega-se rapidamente. E com isso, o excesso de informações vem até nós de uma forma proposital e nós nos adaptamos a esta velocidade, nós nos adaptamos a esta quantidade de informações. De que forma? Tornando-as superficiais. Então, não dá tempo de se aprofundar nas informações que eu recebo. Por isso, eu me torno superficial nos temas que chegam até mim. E faz com que o meu estilo de vida também passe a ser um estilo de vida superficial, onde hoje eu acredito nesta informação, amanhã eu já não acredito mais, porque não houve uma profundidade no momento em que eu recebi. Então hoje eu gosto, hoje eu acho importante, hoje é válido para minha vida, amanhã já não é mais. E muitas pessoas criam a sua essência, criam o seu caráter em cima dessa superficialidade. Qual é a informação que não muda? Ela é imutável, ela é perfeita. A palavra de Deus, esta não muda. Quando eu mergulho em conhecer as informações que tem neste livro, eu passo a ter um conhecimento divino e com este conhecimento divino eu torno a minha essência como essência de Deus. E tendo essa essência enraizada, fundamentada na minha vida, o que acontece com as informações que eu recebo? Eu passo a ter um discernimento maior. Então eu digo, esta informação não vale para a minha vida, esta informação vale e eu preciso me aprofundar nesta informação. E diante do que nós já conversamos, do apóstolo Paulo, que conversa com Timóteo a respeito da corrupção entre as pessoas, porque essas buscam sempre o aprendizado, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque ignoram a palavra de Deus. E um homem chamado Nicodemos, descrito no livro de João, no capítulo 3, era um homem extremamente reconhecido na sociedade. Diz na minha Bíblia que Nicodemos significa inocente de sangue, e ele era um mestre respeitado e piedoso no Sinédrio. Então, naquela parte onde existia um julgamento, ele era piedoso. Ele era um homem considerado como um mestre, conhecedor da palavra. Era este que ensinava as outras pessoas. Mas todo o conhecimento que Nicodemos tinha, lhe faltava algo. Faltava conhecer o Salvador. Faltava entender realmente o que aquelas palavras que ele conhecia, que ele tinha como informação importante para a vida dele, a tal ponto de que ele era um mestre para outras pessoas, de que ele ensinava, mas faltava a fé, faltava reconhecer Jesus Cristo. E no capítulo 3 do livro de João, diz assim no primeiro versículo: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos coloca uma situação, um homem conhecedor da palavra, que era um mestre, mas no momento em que ele se encontra com Jesus, ele diz que Jesus passa a ser o mestre. E ele reconhece que a sabedoria que ele tinha era inferior à sabedoria que Jesus possuía. Por quê? Porque Jesus recebeu uma sabedoria do próprio Deus. Então nós precisamos ter este comportamento de Nicodemos, de reconhecer em nós que não somos detentores de toda a verdade, mas sim o nosso Deus. É Ele quem nos conduz à verdade. Precisamos sim ser pessoas que conhecem a palavra de Deus para esta ser passada à frente. Mas precisamos reconhecer que tudo que ouvimos neste tempo acelerado de informações não são absoluta verdade, porque as únicas informações que têm absoluta verdade é a palavra de Deus. Então, quem é contra a palavra de Deus não acredita no que Deus tem para a nossa vida. Então, precisamos sim nos colocar como Nicodemos, nos colocar numa condição de necessitadas de cada vez mais informações divinas, do conhecimento divino. E o que nós recebemos de bombardeio de informações fora da palavra de Deus, nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, Tu que és o dono, o Todo-Poderoso, sobre a Tua palavra, que o Senhor mesmo a revelou, que o Senhor mesmo inspirou para que esta nos ensinasse. Senhor, me diga se tudo que eu ouvi, se tudo que eu sei realmente faz parte dos Teus princípios ou estão fora dos Teus princípios. Precisamos reconhecer essa condição. Muitas pessoas passam informações para frente, achando que são mestras naquela informação. Mas na verdade, podem ser pessoas superficiais, tentando te convencer ao engano. Não permita que isto aconteça. Diga: Senhor, me conceda sabedoria. No livro de Tiago diz que precisamos pedir sabedoria a Deus e Ele nos dá liberalmente. Basta você pedir ao Senhor, ter esse encontro com Jesus Cristo, ter esse encontro com Deus e falar: Deus, me ensine, me conceda sabedoria. Como fez aqui Nicodemos, ele se colocou, mesmo sendo mestre, ele se colocou numa condição de inferior em relação a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele não tinha somente as informações das Escrituras, mas ele tinha o conhecimento divino. Que nós sejamos mulheres com informações, com o aprendizado da palavra de Deus, mas também com conhecimento divino, para que consigamos aplicar o que a palavra nos diz. Muitas pessoas conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último livro da Bíblia, mas estes não aplicam na sua vida e ficam como um vento de doutrina. Hoje eu acredito nisso, nessa informação, amanhã eu já não acredito mais porque o meu momento de vida mudou, então hoje eu preciso de outro tipo de informação. E o que o Senhor diz, que a palavra dele não muda. Ela é viva e totalmente aplicável para a nossa vida. A palavra de Deus não é ultrapassada, ela é viva e te serve todos os dias. Basta você pedir ao Senhor. E amanhã vamos continuar com a vida de Nicodemos, este homem que nos ensina a discernirmos o que é melhor para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.